Alô, alô, pessoal. Estamos no segundo episódio de Era Uma Vez em Vênus. No primeiro episódio, a gente falou da pré-história do rock em Venâncio Aires, do início, né? Do ponto inicial da história do rock em Venâncio, né? E nesse segundo episódio, a gente vai dar uma continuidade, né? Meio que cronológica. Então, a gente teve lá nos anos 60, os Fantasmas, Garotas de Ouro, os Frenéticos. A gente falou do hiato que a gente teve, um grande hiato nos anos 70, início dos 80. E aí começa a abertura, né, Fabrício? A gente vai ter o processo de abertura democrática a partir ali dos anos 80, né? Na verdade, se considera 85 como o final, mais ou menos, do governo militar. Mas eu acredito que a cena começa a ficar mais aquecida. Isso não vai falar um pouco sobre isso a partir de 82, 83. Porque o Rock in Rio é em 85. Mas no Rock in Rio 85 já está acontecendo um monte de coisa aqui em Venâncio Aires. Eu vejo matérias, às vezes, em termos de nacional, entendeu? Eles comentam assim que o Rock in Rio é um marco importante para a história do rock. Mas eu acho que o rock já estava forte antes. Tanto que tem bandas brasileiras já tocando Barão Vermelho, Paralamas, estão lá naquele primeiro Rock in Rio, né? Já eram bandas conhecidas e sim, os anos 80 foi um boom violento de bandas de rock nacional, quero dizer, né? Internacional também, mas o rock nacional... E mainstream, né? Cara, era né? talvez comparado como é a potência do sertanejo hoje, naquela época era o rock. A dona de casa fazendo faxina escutava rock, o motorista do ônibus escutava rock, era o que tocava no rádio, em todas, o rádio AM tocava rock, a rádio FM, era a música da vez, entendeu? São ciclos, né? Mas aqueles começo dos 80 que a gente viveu, né, era a torta de direito. E tanto que essas bandas cresceram muito rapidinho, assim, tu vai ver, pega lá o primeiro álbum do Paralamas, o segundo, o terceiro, é uma evolução violenta, assim. Sim. E histórias, não é agora só... as pessoas não sabiam gravar o rock no Brasil, né? Esse era um problema, né? Eles estavam acostumados a gravar MPB e tudo. Por isso que esses primeiros discos de bandas nacionais, eles são meio estranhos. Depois eles importaram os gringos para pilotar a mesa de som, ser produtor, e a coisa... aumentou. Sim. E os brasileiros aprenderam a lidar. E como é que foi, Sandoval? Eu acho que aí entra tu ativo, assim, tocando já com os sapos de plástico. O Rucho, eu acho também... Ele também depois. Tá nesse... Assim, vamos falar do hiato. Como é que foi essa transição? O que talvez... O que despertou vocês para ter uma banda? E como que foi isso? Porque não tinha nem referência a banda, mais, né? Teve rock, um hiato nos anos 70. O rock é isso que eu acabei de falar. Isso tava em tudo que é lugar, né? Daí tu começava a ver um monte de cara lá de Brasília, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro tocando, e gente um pouco mais velha do que a gente, talvez. Eu tinha acho que 16, o Tuta, o Daniel Trapp e o Yuri, nós quatro começamos assim. A nossa banda era o Sapo de Plástico. O nome começou numa piada, assim, né? A gente não conseguia arrumar um nome, e daí qual vai ser? Podia ser o nome idiota como Sapo de Plástico. Todo mundo riu, aquela coisa imbecil, e ficou o nome, né? A gente escolheu esse nome idiota, mas ficou isso aí. Então, não tinha banda nenhuma, não tinha referência nenhuma, a gente não sabia tocar. Eu descobri que o Tuta teve aula de violão, sabia tocar violão, tive umas aulinhas de violão. Daniel Trapp disse que tinha sentado um dia na bateria e sabia tocar. Ele disse, ninguém nunca viu. Achou uma bateria, e o Yuri entrou na banda depois. Começou com um trio, depois o Yuri virou vocalista. Então, cara, essa eu acho que é uma primeira banda dos 80. Então, tem essa defasagem do pessoal que sabia tocar lá antes. A gente não sabia, era muito mal, né? E daí a gente gostava de heavy metal e bababá. Então, começamos fazendo música própria, não tocava cover. Isso é outro marco, acho, também, dos anos 80, né? Era criação. Isso, era música própria. As bandas quase todas eram música própria. Aqui em Venâncio, né? E eu acho que era um fenômeno meio de Santa Cruz e Lajeado. Eu me lembro de ter viajado, ido em bares, assistir bandas locais nessa mesa. Isso não é um fenômeno só de Venâncio, tá? Pessoas da minha geração também tinham bandas. Tinha 2, 3 bandas em Santa Cruz, 2, 3 bandas em Lajeado. Nessa mesma vibe de música própria, o mesmo estilo. Não era uma coisa que só aconteceu em Venâncio, tá? E não estou me restringindo a Lajeado e Santa Cruz. Porque eram perto, eu vi, mas eu acho que lá em Porto floresceu e tudo que a cidade teve esse... Então foi uma coisa que foi fruto da repressão dos 70, abre a porteira ali no começo dos 80, o rock não ficou tão mal visto, virou uma coisa midiática, tava na TV, tava na novela, tava não sei aonde e se espalhou. Então chegou em Venâncio, né? Sim. A gente faz uma banda,
na banda a gente vai aprendendo a tocar, eu vou tocar baixo porque tinha que ter um baixista, resolvemos que eu vou ser o baixista, tu tocava melhor violão, vai tocar guitarra. O Daniel foi para bateria. Não tinha bateria nenhuma porque não tinha referência, a gente não tinha dinheiro e não tinha instrumento, então tinha que inventar. Daí o Sapo teve uma menina na banda, a Tocha, Cristina Hart, irmã do Duda Hart e do Lali, que depois tiveram bandas, que eles eram um pitoquinho na época que a gente começou. E o pai dela era ex-músico de bailão. Daí ele tinha lá... Infelizmente perdemos, né? Morreu num acidente alguns anos atrás, infelizmente. Ainda bem, né? Assim, ela teve participação no começo, é isso que eu digo. Ainda bem que ela fez a parte dela no começo como uma menina do rock. Então, quer dizer, a minha primeira banda... Eu, Tuto, Daniel e a Tocha lá, tocando com a gente. E as guitarras eram dela, 2 guitarras do pai dela, a gente pegava as 2 guitarras, eu fazia o baixo no violão, não tinha baixo, e o Daniel, que supostamente sabia tocar bateria, a maior ironia do destino, virou um super baterista, né? Cara, um dos melhores bateristas que Venâncio já viu, o Daniel Trapp, que começou tocando na banda. Eu acho que eu sei tocar bateria. Porra, tu arruma tua vaga assim, né? Começou no 7 de setembro. E, cara, eu vou encurtar a história. A gente tinha, essa época, os jovens não tinham outros programas além de jogar futebol ali no cinema, que ler revista. Tinha revista de eletrônica. E o Tuta, que era o guitarrista, ele entendia de eletrônica, né? O Yuri trabalhava numa rádio técnica de arrumar rádio e coisa. Então, o que acontece? O amplificador de voz a gente fez. Mas não tiramos da nossa cabeça, tu comprava revistas de eletrônica na banca de revista. Onde é que tu comprava as de cifra de guitarra e violão? Tinha lá revista de eletrônica. Daí tu ia procurar como fazer uma caixa de som. Tinha, cara, tinha. Era revista mensal. E daí a gente curso por correspondência? Tinha também, o Yuri fez. E emprestou os livros do curso dele pro Tuta. O Tuta manjava. Cara, a gente fez. A guitarra do Tuta foi uma guitarra feita. O meu baixo o Tuta fez. E tudo isso veio da onde também? Tinha um fascículo semanal chamado Toque, que o Gilberto Gil, no Brasil, é uma edição inglesa, eu acho. Eu tenho até hoje. É um livro grosso pra caralho, assim. Era 40 fascículos, um por semana. E daí, depois esse fascículo desmembrava ele tinha um dicionário de acordes, ensinava um curso de como tu aprender a tocar e fascículos de história. E esses fascículos de história mostravam, assim, como é feito um violão, qual as partes do violão, as tarraxas, caravelha, sabe, os traços, a boca do violão. Ele dava nome para tudo. Então tu aprendia. Daí ele ensinava depois a guitarra, como era uma guitarra, o que é um captador, o que é um single coil, o que é um humbucker. Tá lá num livro, cara. Eu tenho isso lá em casa. E um livro demonstrava o que é uma Gibson. A Gibson surgiu, qual os modelos da Gibson? A Fender, qual os modelos da Fender? Cara, daí ia por 4, 5 marcas. Então a gente era bocó musicalmente, mas bem instruído por causa dessa porra, desses fascículos. Tinha um interesse, né? E mostrava quais de medidas o Tuta fazia arquitetura na época, fez a guitarra, fez meu baixo. Depois ele largou a faculdade para fazer uma fábrica de guitarra. Eu acho que ele fez umas 20 guitarras e vendeu. Várias pessoas têm essas guitarras. A bateria do Daniel, a gente fez o bumbo. Vocês fizeram a bateria... Não, a gente comprou o aro, aquele de metal, a pele do bumbo, do pedal. O Daniel, claro que ele teve que comprar a máquina do cimbal e o pedal do bumbo. Comprado, usado, de bailão. Ruim pra caralho, comprado. Compramos as peles. Daí os tom-tom a gente mandou fazer numa funilaria no tamanho do aro da pele. A gente comprou um suporte pro aro e o aro da pele. O Fabrício fez essa mesma bateria. Nós fizemos a primeira, o Fabrício pegou a tecnologia e fez com o mesmo funileiro. Ele roubou a tecnologia. Depois eu vou contar, porque só existe a minha participação porque existia sapo de plástico, né? Depois eu quero te perguntar como tu viu isso. Como tu viu isso? Mas olha só, toda uma tecnologia teve que ser feita para acontecer, cara. Fazer a bateria, fazer meu baixo, a guitarra do Tuta. Fizemos um amplificador de voz, as caixas de som. E as caixas de som não foi juntar 6 pedaços de madeira e botar um alto-falante. Não, era um projeto, a gente foi procurar lá. Madeira, cortar a madeira. Isso, com medidas especificadas que a revista de eletrônica passava lá. A madeira tal, alto-falante 15 polegadas, 200 watts, bababá, e tudo feito direitinho. E como eu te digo, os 2 caras da banda, o Yuri e o Tuta, sabiam de eletrônica, então foi feito o bagulho. O Tuta tinha umas manhas de pregar, colar e tudo. Gostava de construir. Gostava. Então surge a banda, tá? Isso é a parte mecânica da banda. A banda surge, música própria.
E daí o que acontece? Eu acho que aí é a diferença com a jogada histórica de antes. A gente começa tocando, óbvio, festinha de colégio, que nós já estava rindo antes, que todo mundo toca Quem nunca, né? festinha de colégio. Daí tu já fica com o nome, e daí daqui a pouco, uma semana depois, tinha uma chamada de boate, né? Para 1.000 pessoas lá na cabana, lá fora, cara. São Judas Tadeu? Lá no acesso lá embaixo do monumento lá. No Grão-Pará? É, São Judas é, Tadeu? acho que é E São lá. E, cara, 1.000 pessoas. O segundo show para 1.000 pessoas. E a gente foi lá e tocou. Tem Música foto autoral. disso. Música autoral. Nenhuma cover. Nunca. E as pessoas... Curtiam. Porque era uma coisa, era diferente, era novo. E tinha um hype no ar, tinha uma coisa que tava... Tinha uma- Eu falei, o rock tava no ar, entendeu? As pessoas estavam afim, elas queriam... Hoje tu vai tocar música autoral, as pessoas vão te olhar e me atravessar. Naquela época as pessoas estavam curiosas, elas queriam aquilo, era legal, era diferente. E ó, tocando no interior, que é uma região que os caras estão acostumados a ver músico de baile tocar lá, e 1 milhão de vezes melhor do que a gente tocava, um monte de guri, boca aberta tocando. Mas era uma coisa diferente, né? E chamava atenção. Hoje em dia, se eu fosse me lembrar daquilo, é um fiasco tremendo, mas as pessoas gostaram, entendeu? Imagina um som de vocês pra 1.000 pessoas, né, cara? Ah, cara, Mas que isso, tá louco? foi aquela cabana lotada, cara, não tinha pra chegar no palco, foi difícil de chegar no palco, entendeu? E tu lembra quem é que colocava o som pra você? Existia Fox Som? Eu na acho que era época? Fox Som. Talvez, Nesse acho que o evento Tavinho, era Fox Som. Eu acho que sim, né? Esse Já evento era começava Fox Som. ali a florar. Isso, ali era um lugar que o Tavinho meio que reinava com a Sim, Fox sim. Som. Eu Teve acho a que todo participação dele evento pra vocês tocarem era lá também, talvez. E era uma festa, daí era do colégio inteiro esse evento, tá? Não quero me prolongar, mas assim, foi isso. Daí depois o que acontece? A diferença é que essa banda começa a tocar em bares da cidade, que era o pico, onde é que tava a mulherada, onde é que tava acontecendo o Auê jovem, gostaram do Auê jovem, é isso aí. Era nesse lugar. Deu o Bar do Boca, o Fabrício, a gente Falamos frequentava do o Boca, bar, né? daí tu vai tocar, o que era legal, tu foi tocar no bar que tu curtia estar lá, entendeu? E o Bar do Boca a gente já falou, depois virou um lugar que Isso a gente vai daí entrar começou mais a fundo bandas de nisso aí. fora vir tocar Vinha ali tocar também. ali. Então essa é a história do Sapo. O Sapo depois seguiu adiante, durou vários anos. Eu saí da banda, o Yuri também. Daí a gente fundou o Yuri Los Capachos com o Cal e o Roxo na guitarra. E o Sapo seguiu com o Toninho e o Caco no baixo, mas daí acho que durou pouco. Depois teve uma menina, Ana Cláudia, cantando. Então a história de Sapo Plástico é essa. E Sim, tem e é- aquela... Desculpa, Tomás, com o tempo aí tu vai estudar, e aí tu vai trabalhar fora, e tem isso, né? A gente era adolescente, e daí veio o período de Aí vem esse faculdade, período. e aí isso começou... E aí tu sai de Venâncio também Isso, depois, né? todo mundo meio que deu uma Por isso debandada. que não tem como continuar. Às vezes, quando não é profissional, o cara opta Mas por eu outros. acho que o Sapo é importante, não trazendo assim, meu Deus, louros. Não, ela é importante para abrir uma passagem no mato do rock and roll a facão, Isso. entendeu? Isso eu queria perguntar Abre pro o caminho. Fabrício. É. O que isso... Tu presenciou, tu viu isso, tu viu eles construindo a bateria. Testemunha ocular da Isso, história. mas isso provavelmente pra ti e pra outros abriu o caminho. O Fabrício né? tomou banho para ir assistir um ensaio da nossa banda. É que assim, ó, o que acontece? O Tuta namorava a irmã do Fabrício. Eu E sou ele e o Noval, Muca e- tomaram banho para ir assistir um ensaio da É que banda. assim, ó, é que eu sou muito mais novo que o Sandoval, né? Tipo assim, eu sou de 70 e o Sandoval de 67. Então são 3 anos de diferença. É bastante, né? hein? Mas olhando assim, tu percebe que há uma diferença grande, né? Então o que acontece? Botando um pouco de água no chope de Sandoval, o Sapo de Plástico foi fundamental para que eu me interessasse em também tocar e ter uma banda, tá? Mas no meu caso, quem mais me influenciou foi a banda seguinte que eles tiveram, que foi o Exilado Sudão, que para mim era sonoramente mais interessante, porque o Sapo era mais pesado, o Sapo era mais heavy metal, né? E o Exilados eu achava que ele era um pouco mais no rock brazuca e um pouco mais assim, nesse som mais, talvez, Britpop, sabe? Então, tipo assim, daí o Sandoval depois isso, pode né? falar melhor sobre a formação, mas o que acontece? Daí o Tuta, que era o guitarrista, namorou a minha irmã, e aí um dia ele chegou lá em casa e toca um violão que a minha irmã tinha, e eu digo, cara, eu tenho que tocar esse violão, porque eu não sabia fazer nada no violão, né? E aí eu começo a acompanhar a banda, assistir lá no Boca, vi o ensaio, realmente, né? Mas aquilo foi só uma coincidência, eu tomava banho naquele horário, não é que tomei banho pra ir no ensaio, né? Eu era uma criança, né? Porque sou muito mais jovem que o Sandoval. E assim, ó, Eu tinha 16, ele tinha 13, né? Ele tomou banho pra lá assistir. e é interessante. Mas nessa época faz bastante diferença. Porque assim, ó, antes eu falei pro Tomás que eu vou largar fatos históricos que o Tomás não sabe.
A minha primeira banda que eu tive, cara, o meu baixista era o Ico Thomas. Ah, tocava baixo? Ninguém sabe. Eu ensinei o Ico a tocar com isso, explicando num guardanapo, numa mesa de bar. O Ico disse, o Fabrício me convidou para tocar baixo, tem um baixo sobrando lá. Ele arrumaram um baixo com alguém do Silon, não sei de Ele quem. comprou um baixo na Casa da Música, que tinha ali no centro da loja. Eu ensinei num guardanapo, assim, a corda tal, a casa tal, essa aqui são as notas. Eu ensinei em vários guardanapos, assim, fui riscando pro Ico uma teoria do baixo. Então, assim, ó, isso deve ser 1986. Então, o Sapo já tá numa outra formação, já existe o Exilados. E aí eu crio uma banda chamada Disenteria Social, que era uma banda punk, sem ser punk. Ela era punk na postura, aquela coisa, vamos fazer som. Que Sim, eu vou Mas o som não era punk. Não, o som, eu vou te explicar, o som, ele era nada, nunca nos apresentamos, né? Não eu tem nada guardado. consegui comprei uma bateria usada que tinha assim, mais, era o cimbal, um prato, um bumbo, uma caixa, é isso era aí isso. que tem, né? E como a gente aprendeu a fazer a bateria com o pessoal do Sapo, porque tu ia lá no Machado, o Machado fazia um tom-tom ali, aí tinha que botar um anti-ruído dentro para não Ele ficar... fazia o tambor à volta de fora, aquele aro, o corpo do tambor, e passava um anti-ruído pra não de ficar- carro por dentro, para daí ficar o Toda som uma meio técnica, madeirado né? e Pra não não tão, vibrar não tanto. amadeirado, mas não ficar tão lata. som de lata, né? É, isso. Daí tu comprava um aro ou fazia um aro na medida certa. Tu tinha que botar os fêmeas aqui no corpo e o macho do parafuso para juntar e apertar o aro, mas tu tinha a regulagem dele e funcionava. Cara, era uma bateria muito roots. Olha ali, ó. O Machado fazia essa parte do compensado ali, tá? Tu comprava o aro ou pronto de uma bateria usada e tu podia usar. E aquelas conchinhas ali, que eu não sei o nome técnico disso, me desculpe, mas isso tinha para vender nas lojas de ferragem. Então tu comprava Machado Ferreiro? Isso, Aham. Serralheria Ele que Machado. Serralheria? Ele fez a do Sapo e o Fabrício viu, poxa, eu posso fazer uma bateria assim. Aí eu fazer. incrementei a minha. Mas assim, ó, eu comecei como baterista. Por quê? Porque era muito difícil tu encontrar alguém que tivesse uma bateria Ou que- tocar ou bateria. tocasse bateria. Eu era muito ruim, assim, eu levei um tempão para aprender a tocar. Sincronizar de pé forma com mão. mediana, né? E aí o Ico veio pro baixo e aí eu tinha que conseguir um guitarrista. E aí eu tinha um colega chamado Silon, que foi formado nos grupos de jovens da Igreja Católica, que tocava uma guitarra, mas ele não era um guitarrista rocker. Ele era um guitarrista mais violeiro. Fizemos alguns ensaios, né? Tocamos algumas coisas. Naquela época tinha muito cara que tocava o violão e ligava uma guitarra. Então era a Jaqueline, aquela tocada Na caixa Fran. numa Na guitarra. caixa Mas já franzinha tinha ali. Fran? Hã? Não, você... Não, tinha. Caixa Fran, tinha. Nos anos 80 a Fran É. já era. Caixa Eu tinha a minha Fran, caixa, foi muito tempo uma caixa Ligava a guitarra e a voz na caixa Fran. Aí tu imagina que potência que era, né? Timbreira. E aí Fran. essa, Ligar, essa, sempre tinha 2 ou 3 coisas ligadas no mesmo ampli, sempre. Sim, clássico. essa É, minha claro. banda dura assim algum tempo, né? Então, depois Vocês apresentaram o muitas vezes na garagem pra vocês mesmos. assim. meu pai tinha um galpão assim, meio atrás ali, a gente saía dentro de um galpão pequenininho, né? Eu fazia o som lá. E aí depois o Ico acho que vai estudar em Porto Alegre, vai fazer jornalismo, o Silon vai embora de Venâncio. E aí acontece de eu ter uma bateria e ser baterista, e aí as coisas começam a andar, porque tem todo um contexto. Então o Sandoval ia lá em casa, lá, levava o baixo, a gente fazia um som. Porque assim, Vocês já chegaram, vocês tocavam juntos às A vezes. casa do assim. Fabrício, nessa garagem dele, virou assim um ponto de encontro para vários amigos que tocavam em outras bandas irem lá tocar com o Fabrício. E às vezes o Daniel Trepp foi lá e tocou na bateria, o Fabrício ia tocar guitarra. Ele já tinha aprendido a tocar violão, ele tocava guitarra, eu tocava baixo. Era uma suruba musical, tu entendeu? E a casa do Brício era tu bater um papo e fazer um som. E várias bandas a gente teve, às vezes a gente se apresentou, tá? Mas 1 ou 2 vezes, daí daqui a pouco tu troca alguém, não Aí dava já um muda outro o nome, nome. Muitas pessoas tocaram. Mas o Brício teve outras bandas também nessa história, né? Eu queria lembrar, o Sábado de Páscoa apareceu na revista Manchete, sabe aquela revista grandona? Deu uma matéria sobre o rock gaúcho, eles entrevistaram o Vander, que é meu primo, Vander Vildo. Na época ele tinha os Replicantes e ele mencionou, olha, tem uma banda em Venâncio Soares assim, pô, cara, assim, trimassa. parágrafo e tanto ele falando. Imagina, Falando que disso. legal. Eu tenho essa revista, mas ela tá tão bem guardada que eu não sei onde é que tinha ela tá. algumas manchetes também. Legal. Deixa eu aproveitar e perguntar, tu falou, vocês fabricaram isso, aquilo.
Teve a Luxon, que se comprava a Casa da Música, nos anos 80, Não, acho que a Luxon não, se comprava cara, nada aqui. Se era De onde vinha corda as de guitarras? violão. Corda de não violão. era o instrumento todo. Daí tu ia comprar na rodoviária, né? Isso ali no Arizinho, acho que ele vendia. Aí ele vendia, tá, Ali- mas não e a guitarra vinha de fora, eu comprava Não, usada só de fora, outro. só de fora. Tinha que comprar usada. que é Muita Porto coisa vinha Alegre, desse ritmo do bailão, né? Essas Sim. coisas de bateria do Brício, aqui nós. Aham. Depois do tempo, eu consegui um ampli a válvula, um Martinson a válvula de 200 watts. O Tuta conseguiu um de 100. Tudo eu acho que desses caras Pois até é, usados, dos precursores. Ou de bailão. É. E daí a gente tinha os ampli a válvula, que daí o negócio. Não, Mar- daí Então, mudou. pra comprar daí algo mudou. novo era muito Daí raro. mudou. Porque as É. lojas de Porto Alegre começaram a produzir alguns amplificadores também, Isso. né? Depois teve uma evolução, assim, que daí aparece o Era Luiz Russo também. tonante Isso, era é. baixo Tu tonante. tinha pra guitarra vender, tonante, não né? tinha nada importado, né? Então, se tu fosse numa loja em Porto comprar, era a tonante, a guitarra e o baixo, que era bem barato, eu me lembro que era. Daí depois tu tinha a Giannini e a Fink. Que já subiu Pô, um mas- pouquinho o patamar. E daí tu não tinha mais, daí não não tinha tinha essas opção. coisas. E a Giannini, na época, ela era assim, ela muito cópia, tudo literalmente. Hoje a Giannini já tomou processo, acho, por causa do recorte Sim. Fender, aí não pode. Mas na época eles tinham Telecaster, Strato, Gibson, SG, Giannini, acho que no o tempo- baixo Jazz. E eles tinham uns modelinhos deles, com desenho deles mesmo. E, por exemplo, tu teve a Sapos de Plástico, saiu da banda, saiu de Venâncio, teve as tuas bandas. Isso daí já chega final dos anos 80. Não, isso é 85, 6 aí. É Eu metade me dos lembro de 80. um show do Exilados de 87, eu acho. O Exilados durou 2 anos. Que E essa foi é uma muito banda legal. que eu e Yuri fundamos quando a gente sai do Sapo, que era a banda inicial. Daí não tinha mais nenhuma outra banda. Daí, nesse meio tempo, o da Bico e alguém começou a ter uma banda com o Zé Maria, que é um cara. Suburbanda, acho que era o nome. Suburbanda. E daí o Zé Maria era um cara que já tocava violão há muito tempo e virou agrônomo, depois mora em Santa Catarina hoje em dia. E ele tocava legal. Esse cara tocava muito bem violão. E daí ele fez uma banda, quando ele viu, aqueles guri, aqueles moleques lá tocando, eu posso tocar também melhor, até se quiser. Daí ele fez uma banda com o da Bico, acho que tem o Caco e eu não sei quem mais na bateria. Daí o Sapo de Plástico dá uma cisão lá, uma rusga, sempre tem rusga, tá em banda cagada, tem isso, né? Daí eu e o Yuri saímos, vamos fazer o Exilados, daí eu tô roxo e o Cal, que era uma banda, como ele falou, mais pop, assim, mais Britpop, assim. De novo, só repertório. Música autoral. Música autoral. Tenho fita cassete, posso mostrar esse fiasco pra vocês. O Sapo também tem fita cassete, tem tudo registrado, essas merda aí. E essa banda durou uns 2 anos e fez um sucesso legal, né? Porque assim, meio que rolou um monte de show em Venâncio, e daí veio o Luiz Russo, apareceu. E o Luiz era ex-músico de baile, e o Luiz tinha uma skill que ninguém tinha. O Luiz sabia solar uma guitarra, né? Aquele domínio da pentatônica, aquela coisa toda, ele tinha. E que a gente tava engatinhando, a gente arriscava uns riffzinhos, algumas coisinhas ali, mas o resto era uma música coesa, todo mundo tocando meio junto ali. E o Luiz não, o Luiz sabia colocar uma guitarrinha meio pra lá e pra cá. Então vamos chamar assim, o Luiz era o Steve Vai de Venâncio naquela época. Steve ali, Vai. né? Na metade dos 80, tá? Daí tem, eu acho que já surge a banda do Brits, começa a surgir várias E bandas qual aí. foi a outra banda, as bandas ali dos anos 80 que tu teve? Daí o que acontece? Daí um dia eu tô indo lá na sala de leituras ali, e tá ensaiando uma banda que foi formada pelo Carlos Framing, pelo Renan Rexigel, pelo Duda da Hart, que daí é irmão da Tocha, né? Porque eles tinham acesso aos instrumentos, né? E na bateria tinha um rapaz que era o Ari, e o Ari, assim, ele tinha um pouco de dificuldade, e eu já era um baterista muito mais experiente. E aí eu assistindo lá, eles ensaiando, e aí ele não conseguia fazer um break, eu falei, cara, tu tem que começar o break nesse momento da música e fazer. E aí eu sentei na bateria e fiz o break. E eu meio que fui responsável pela situação de que os caras olharam pra mim e pensaram, tem um baterista muito mais capacitado aqui, né? Aí o... Que era o Renan. Não, era o Ari. O Ari era o baterista, né? Aham. Aí o que acontece? Daí os caras meio que dizem, não vai dar mais. Daí eu entro nessa banda, que na época chamava-se Cadeles, né? E a gente forma o Párias da Sibéria, Sim. né? Que é uma imitação de Engenheiros do Havaí. E aí assim, daí eu vou tocar bateria, o Carlos Framing, que hoje é médico, era o guitarrista e vocal, o Duda no baixo e o Renan na guitarra. Então assim, essa é a primeira fase do Párias da Sibéria, que deve ser 88 por aí. E tá? quando o Párias surge, todas essas bandas que eu falei antes já não estavam existindo mais. O Sapo já tinha terminado o Isolado Sudão e outras bandas. Não tinha mais banda nenhuma. Eles surgem com música própria e bem legal. E eles surgem tocando no rádio,
que a gente não tocou no rádio. Vocês começaram a gravar daí já Eu com acho que pares gravaram. De uma forma bastante amadora, assim, bastante tosca, né? Vocês gravavam em casa. E aí a gente conseguia... Cara, eu acho que foi uma gravação num show ao vivo, assim. Ah, A mesa de som pegou Gravou. e os caras da rádio lançaram. Então, essa que banda legal isso. tocou no rádio, na Rádio Venâncio. 88 foi, confirmado. E daí é um hiato, assim. Daí é só eles de novo. Então, essas bandas surgem lá. O Sapo surge em 80 e poucos. Lá para 80 já não tem mais. O Exilados durou 2 anos, 86, faculdade, todo mundo largou de mão. O Zé Maria, acho que sai de Venâncio. O Luiz Ruschel ainda tinha banda, né? Daí surge o Luiz virou um ele- fenômeno, assim. Virou um fenômeno, tinha que tocar. Pares, Em tudo que é lugar. O Luiz vira um reduto meio que assim do blues também, né? Isso. É Luiz Ruxo, o Blues Band? Não, o Luiz teve Tocou, 200 né? bandas. Aí que tá. É. Deixa eu posso contar antes? Claro, claro. O Luiz era o Steve Vai. Olha só que história legal. Era o Steve Vai de Venâncio. Então todo mundo, o Luiz era o cara, porque ele solava, ninguém solava, tudo. E daí o Zé Maria, que era o baixista dele, e o Perna, que tu me perguntou antes, o Capão, era o batera. E daí o Perna, acho que vai estudar em Pelotas, vem só de vez em quando pra Venâncio. É longe, Pelotas, dinheiro, né? Então a banda ensaiava a cada 2 meses, digamos. E o Zé Maria casou e vazou de Venâncio, foi morar, acho que em Santa Catarina. Daí abriu uma vaga pra baixista. Daí olha as lendas do rock. Daí já virou assim, quem vai ser o baixista do Luiz? Entendeu? Daí teve uma Tipo um escolha, concurso. teve testes. E adivinha quem virou o baixista do Luiz? Tu foi o escolhido. Foi escolhido, dentre vários candidatos. Luiz Russo escolheu o garotinho Sandoval. Tinha cabelo na época. 20 Sandoval, anos. daí já tinha o Rickenbacker Janine, bonitão. Rickenbacker Tinha o bacana. Rickenbacker Janine? Janinaço. Preto, estileira. legal. Não, e roncava precisava forte aquela porra lá. E o Luiz tinha uma Diamond Janine, muito legal. Legal, Semiacústica. Muito, eu não sei porque o Luiz Essas vendeu até Diamond hoje é essa muito guitarra. legal. Era muito legal essa guitarra. Timbraço aquela guitarra. E essa banda era legal. Mas era uma banda meio underground comparada com a do Brício, né? A banda do Brício, os caras ficaram muito famosos na cidade, cara. Acho que antes os 89 Sapiens, por os ali. lados foram, mas Isso, eles esse subiram esse nível porque tocou no Sofremos rádio. um shade, assim, por parte daqueles que eram os dinossauros do rock, A gente porque... odiava. Porque assim, eu Vocês odiava... Aí ba- vocês estavam brigados. Cara, o Luiz odiava a banda, eu odiava a banda É. na época, a gente não gostava. É que assim, bobagem, ó, né? Eles Mas- roubavam os lugares nos bares, não É que era no- assim. é que Como é que você no- puxou mais essa coisa Brit e pop, assim, né? Nas suas bandas ou não? É que assim, ó, nessa fase aí, porque tem várias fases dos Pares da Ciber, né? Essa Paras tem ele, depois ele não tá mais. E assim, ó, o que acontece? Antes de eu sair da banda, eu viro guitarrista base e vou cantar, porque durante um período ali, a gente faz tem uma tensão interna ali e o Carlos sai. Daí tudo bem, né? Daí continua a banda e a gente chama o saudoso Lali, que é o irmão do Duda Hart, que era um exímio baterista, um craque, depois vai tocar guitarra. E o cara era muito foda. Tudo que ele ele não tocava. fazia, Assim, fazia o Venâncio tem um monte de músico bom pra caralho. E assim, eu já te contei do Daniel, que entrou numa banda por não sei o quê, e é o super Daniel da bateria até hoje. Ele tem o conjunto E o Lali era bom na Mas se guitarra, pedir era pra ele bom na tocar bateria, bateria, ele era. toca pra caralho. E o Lali é outro fenômeno do cacete, velho. Ele era irmão do Duda, irmão da Tocha, filho do pai do bailão. Então ele tem uma raiz do bailão lá. Do Aí ele caralho. saiu, o Renan vai pra bateria. E aí, né? assim, ó, daí que acontece? Daí eu vou pra guitarra, vou cantar, chamamos o Adriano Frieto como guitarrista solo, o Duda no Professor. baixo, o Duda Hart no baixo, e aí o Lar na bateria. Tá? Essa é uma formação que foi bem legal, a gente tocou até em Teutônia lá, Vento Norte sonorizando, foi bem interessante, mas aí a banda já começa a ganhar um outro contorno, porque daí eu assumo ali um pouco de composição, de cantar, e assim, e o Lali na bateria, ele era um fenômeno, Cara, o tu Duda viu? no baixo... Sempre música própria. Todas essas porra de banda não eram banda de cover, cara. Sim. Tudo sempre música. Todas. Se baseava em alguma coisa, mas letras próprias. Isso É, entrou músicas- nos 90 ainda? Não, eu saio do Párias ali em 89, por ali, vou estudar em Santa Maria, daí não tenho aí mais começa a fase condições. dos guris estudar 20 anos, chegando, 19, Fazer Sandoval, faculdade, mesma coisa. né? E aí o Párias continua, daí depois com outra formação, daí o Renan vira baterista também, o Lali vira guitarrista, o Eles Duda trocam, continua... né? É uma coisa meio bizarra. O Lali era um bom baterista O Pantera e o Renan cantava. tocava guitarra. O Ah, o Pantera, Pantera entra em cena Pantera também. cantava. Daí depois dessa banda tem o Cris, o teu baixista também. Tem um rodízio de O gente Chris também, nessa banda. Ele aí também. a Banded é anos 90, É, né? mas ele também tava esse núcleo, teve várias bandas ali. Sim, teve outras bandas, né, Rui?
Com esse mesmo time, assim, eles... Foi só trocando. Era mais ou menos por ali, eles- os mesmos músicos. Né? Eles Só vão os trocando. nomes diferentes. E daí o Lali, que era baterista, vira um guitarrista do caralho, que sola e A banda vira Ed, eu acho que é 8 ou 9. Ele é uma Se eu não me sequência engano, dessa Eu acho que já banda. entra nos 90. entra nos né? 90. Acho que já entra nos Isso 90. aí seria o próximo bloco, E então. tu... Não, Mais ou menos. Não sei se o Camille viu alguma coisa disso. É, eu ia Camille. perguntar pro Eu Camille, não sei tipo, se tu foi começou nos anos atingido por 90. esse fenômeno aí. Essas coisas. Banda Ed eu lembro. Eu lembro porque eu era piá e eu vi uma passagem de som. Eu devia ter meus 10, 11 anos, talvez. Eu vi uma passagem de som, depois eu fui saber que então era a Banda Ed. Ali num bar que vocês falaram, Bar do Boca. Bar do Boca. Não me lembro, mas enfim, era ali pra baixo, na rua principal, na General Osório, né? Isso. Isso aí. Na principal com a General Isso mesmo. Osório. Tinha vários Acho que bares. onde é a depois virou fotografia do Rafa hoje em dia tinha um outro prédio ali, sabe aquele prédio, a fotografia. depois virou um fliperama, enfim. Mas Madeira teve eu bar ali lembro, depois, mas eu lembro de uma passagem de som, uma sonzeira, peseira, e é isso que eu me lembro, assim. Essa banda Ed era muito legal. Eles tocavam nessas festas da Kim, essa coisa toda Isso de festa. Isso. Quer terminar isso? Isso, mas vamos... É pra a gente não explicar tudo nesse episódio, que nós temos mais 3 episódios de Era Uma Vez em Vênus. A gente fala um pouco dos anos 90, 2000, nos próximos episódios.